novo tempo, apesar dos castigos, de toda fadiga, de toda injustiça, estamos na briga pra nos socorrer. Que nós vamos trabalhar com a 16ª edição da Olimpíada Brasileira de Matemática, que é a OBMEP. E aí, para esse ano de 2020. Eu sou o professor Anderson, e aí, nossa primeira questão, ela é uma questão simples, que trabalha o eixo dos números naturais. Vocês sabem me dizer quem são ou o que são os números naturais? E aí, alguém? Ninguém sabe? Então, pessoal, os números naturais, eles são os números que surgiram lá no início da nossa civilização. Sei, professor. Pois diga lá, meu amigo. O que você sabe sobre os números naturais? Então vamos lá, retomando. Os números naturais, galera, eles são os números que surgiram lá no início da nossa civilização, lá no período da pré-história, quando o homem começou a deixar de ser nômade. Porque, se vocês lembram, lá nas aulinhas de história e geografia, vimos que os homens antes viviam de forma nômade, ou seja, mudando de um lugar para outro, para poder se alimentar, para poder caçar. E aí, quando naquela região a temporada de alimento acabava, eles tinham que se locomover para outra e assim por diante. Mas com o passar do tempo, eles foram se adaptando, foram observando que poderiam plantar, que poderiam cuidar de animais, e com isso foram se estabelecendo em lugares fixos. Com isso, eles começaram a criar pequenas aldeias. Dessas aldeias foram criando vilas, dessas vilas, cidades e assim por diante. E aí, nesse processo de evolução humana, também ocorreu a evolução numérica, pois quando eles começaram a criar os animais, a fazer as plantações, eles tinham que contar o período que eles tinham que plantar, tinham que contar quantos animais tinham, e aí eles utilizavam alguns elementos que já baseavam na ideia de matemática. Alguém sabe dizer como é que eles faziam isso? Alguém? Eles contavam através dos ossos. Pronto, era uma das alternativas, né? Eles pegavam os ossos dos animais que eles se alimentavam, faziam risco ou contavam de acordo com a quantidade de ossos, né? Então, por exemplo, para cada ovelha que entrava no curral, ele colocava uma pedrinha, ou fazia um risco, ou dava um nó numa corda, não era? Então, com isso, Sim. os números eles foram surgindo a partir daí. Por isso que se chama números naturais. Porque surgiram naturalmente com a necessidade do homem de fazer a contagem, de ordenar, de numerar as coisas. E aí, com esse processo de numeração, ele foi se evoluindo. Porque quando começaram a criar as vilas, eles tinham a necessidade de fazer a troca de materiais, a troca de alimentos, de tecidos, de outros objetos que eles viriam a utilizar. E aí, como não tinha moeda de troca, não tinha dinheiro como a gente tem atualmente, eles tinham que trocar os produtos que eles tinham. E aí surgiu a ideia da troca equivalente. Então, eles tinham que ter uma noção da quantidade numérica para poder fazer isso. Então, vocês podem perceber que, de acordo com que a gente vai evoluindo, a nossa noção de conhecimento também vai crescendo. E a matemática, pessoal, ela é a ferramenta mais necessária do nosso dia a dia, porque tudo que a gente vai fazer envolve matemática. Tudo, tudo. Se a gente vai assistir a um filme, a gente vai depender da matemática, pois ali a gente tem um tempo específico para aquele filme. As coisas acontecem em um determinado período. Você vai comprar um objeto, você precisa do dinheiro. O dinheiro é representado de forma numérica. Tudo que nós temos em casa, tudo que nós temos no decorrer do nosso dia, depende da matemática. Alguma dúvida? Alguém quer dizer alguma coisa? Não. Então vamos aí às Não. características. Pois certo. Pois vamos agora às características dos números naturais, pessoal.
Os números naturais, como eu acabei de falar para vocês, são números que surgiram naturalmente. Por isso que eles recebem o nome de naturais. Eles são representados pela letrinha N, que significa continuação, certo? Por que significa continuação? Porque os números naturais, eles foram criados em base do sistema numérico decimal, ou seja, indo-arábico. Esse sistema que a gente utiliza hoje, que vai do 0 até o 9, e a relação desses números gera as sequências infinitas, surgiram primeiro com os índios, lá com os hindus, onde eles desenvolveram sua caligrafia, sua forma, sua estrutura numérica e sua linhagem de contagem. Com o tempo, os árabes eles tomaram conhecimento dessa linguagem, aprimoraram ela e disseminaram ela por todo o globo. Como eles fizeram isso? Através das grandes navegações. No período que eles começaram a fazer as navegações, eles foram transmitindo esse conhecimento de povo para povo. E aí foi padronizando a nossa questão numérica. E aí esse sistema que a gente conhece é o sistema indo-arábico, porque é a junção do conhecimento de dois povos disseminado para todos os demais. Ele é dado na sequência 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Inicialmente, galera, o 0 ele não fazia parte do nosso sistema numérico decimal, porque a noção de vazio ela não existia inicialmente, ok? Eles não sabiam datar a questão da falta. Eles sabiam identificar como surgia o determinado valor, 1, 2, mas não conseguiam entender a questão da falta, do nada. Mas aí, depois de muito tempo, outros estudiosos entraram nessa questão, começaram a debater e aí criaram o número 0, que representa a quantidade do vazio. Então, com isso, o 0 foi integrado dentro dos números naturais. E aí, os números naturais é o conjunto infinito que vai de 0, 1, 2, 3 e vai tendendo ao infinito positivo. Em outras palavras, podemos dizer que o conjunto dos números naturais são todos os números inteiros e positivos. E aí, com isso, os números naturais têm muitas características. Uma delas é a relação dos seus subconjuntos. Por quê? Para os números naturais surgirem como uma ideia de sequência, eles têm que ter a noção de antecessor e sucessor. Alguém sabe me dizer o que é isso? Eu sei. Antecessor é o número que vem antes e sucessor é o número que vai depois de um número. Isso. E aí, você saberia me representar qual seria a forma de descobrir o número que vem antes, dentro de uma sequência? Diminuindo um e diminuindo um, eu acho? Não sei, acho que... Exatamente. Se a gente vai trabalhar com a relação de antecessor, nós temos que considerar um número natural n, porque pode ser esse n vai representar qualquer valor dentro dos naturais, e subtrair uma unidade. Por quê? Os números naturais eles são formados na sequência de uma em uma unidade. Então, inicia no 0, aí 0 mais 1 seria o quê? O sucessor. Então, antecessor é o n menos 1 e o sucessor é o n mais 1. Então, consegue observar isso? Essa relaçãozinha muito interessante que quer dizer que todo número que vem antes, eu tenho que subtrair, pegar o número que eu estou em questão e subtrair uma unidade. Eu vou ter o antecessor dele. E se eu pegar esse número em questão e adicionar uma unidade, eu vou ter o seu sucessor. Mais uma observação muito importante dentro dos números naturais, pessoal. O único número natural que não possui antecessor é o 0. Por que o 0 não possui antecessor? Porque se a gente for trabalhar com os números que estão à esquerda do 0, vamos trabalhar com números negativos. Então, os números negativos não fazem parte do conjunto dos números naturais. Por quê? Os naturais são todos os inteiros positivos. Então, os números negativos estão à parte, ou seja, é um outro conjunto que a gente vai ver um pouquinho mais na frente. E aí, com isso, nós podemos afirmar que todos os números naturais, exceto o 0, possuem antecessor. Ok? Alguma dúvida sobre essa relação, pessoal? Não. Não?
Tudo ok? Não. Pronto, galera boa. Então, bora outra relação de números naturais. Ó. Outra ideia dos números naturais é a relação de números pares e números ímpares. Alguém sabe me dizer qual a diferença de um para o outro? O par pode ser multiplicado, pode ser dividido por 2, o ímpar não. Isso, muito bem. Essa é a relação mesmo. Quando trabalhamos com a ideia de um número par, é todo número que é divisível por 2. Ou seja, para ele ser divisível por 2, ele tem que ser também um múltiplo de 2, não é? É ou não é? É. Pronto. Então, a gente pode ter essa noção aí, ó. Eu quero saber quem são os números pares. São todos que são divisíveis por 2 ou que são múltiplos de 2. Consequentemente, pessoal, nós temos aí que os números pares iniciam no 2, que é o menor número par, porque 2 divide 2, né? É divisível por ele mesmo. Logo após, a gente vai ter o 4, pois 4 dividido por 2 é 2, 6, 8, 10 e assim por diante. Mas também podemos utilizar a relação, que todo número par é terminado em 2, 4, 6 e 8. Todo mundo lembra disso, não lembra? Sim. Pronto. Sim. Então vamos agora a entender como é que funcionam os números ímpares. Os números ímpares, ele é o inverso dos números pares. Então, se os pares são divisíveis por 2, os ímpares eles não são divisíveis por 2. Então, normalmente, se eles não são divisíveis por 2, nós podemos já classificar quem são os números ímpares. São aqueles que terminam em 3, 5, 7 e 9, não é? Isso. Pronto. Então, esses números aí que têm essas terminações, eles são números ímpares. E aí, toda vez que você tiver uma relação, ó, observe essas regrinhas, ok? Um número par somado com um número ímpar, ele sempre vai dar um número ímpar, ok? Sempre. Se você fizer essa relação aí, vai dar um número ímpar. Agora, se você somar um número ímpar com um número ímpar, consequentemente, ele vai dar um número par. Se vocês quiserem tentar fazer isso aí, pode fazer que você vai dar certinho, sem problema, sem medo de errar. Então vamos aqui, dar uma recapitulada sobre os conjuntos dos números naturais. Como é que eu posso definir o conjunto dos números naturais? São números o quê? Inteiros. Inteiros e... Só são inteiros E positivos. e positivos, isso aí. Não esqueçam, todo número natural são inteiros e positivos. Como eu posso definir que um número par ele é par ou se ele é ímpar? Para dividir. Porque não. O ímpar dá para dividir por. Não dá para dividir por 2 e para dividir por 2. Isso, muito bem. E uma coisa interessante, em relação aos números pares e ímpares. Observe que a gente sempre procura trabalhar a relação algébrica, não é? Que para a gente descobrir quem é o antecessor e o sucessor, nós utilizamos a notação N, que representa números naturais. Então, o antecessor é N menos 1 e o sucessor é N mais 1. Com isso, o que a gente faz? Para a relação de par e ímpar, nós temos que, se um número par ele é divisível por 2, o inverso dele ele tem que ser o quê? Múltiplo de 2. Logo, eu posso dizer que para encontrar um número par, vai ser todo n multiplicado por 2. Logo, nós vamos ter 2n. Conseguem observar isso, não conseguem? Sim. Pronto. Então, se você quiser descobrir a forma algébrica de um número par, é 2 vezes n. Agora, professor, como é que eu descubro a notação algébrica de um número ímpar? É fácil, pessoal. É só você pegar o 2n, que é um número par, e adicionar uma unidade. Com isso, nós vamos ter um número ímpar. Por quê? Vamos a um exemplo aqui, ó. Vamos dizer que meu n é 2. Então, 2 vezes 2 é 4, não é? Então, 4 é um número par. Se eu somar mais 1, vai ficar quanto?
Cinco. 5 é o quê? Ímpar, não é? Ímpar. Então, observar É. essa relação. Se eu tiver um número 2n somado mais 1, é um número ímpar. E se eu tiver somente 2n, ele é um número par. Então, ó, guarde essa informação com vocês, que a gente vai usar ela bastante daqui para frente, tá bom? Vamos trabalhar nas questões voltadas para isso. Então, vocês responderam as questões que mandei para vocês? Sim. Tiver dificuldade? Um pouquinho. Um pouquinho? pouco. Vocês responderam até qual já? Eu respondi a 20. Até a 20. Alguém respondeu até a 20 ou mais? Eu respondi até Eu 20. respondi Pronto. Professor, Oi. tem como o senhor aumentar o teu áudio? Não tá dando de ouvir, não. Pode ser a questão da internet, pequena. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, só um minutinho. Tá bom. Pronto, meu áudio tá topado. Melhorou? Sim, melhorou. Obrigada. De nada. Bora voltar. Sim. Então, na nossa questão de número 1. Vocês tiveram dificuldade nela? Não. Não. Questão fácil, né? Por enquanto, não. Essa questão é muito boa de ser feita. Sim, muito fácil. Muito boa, né? Então, bora lá. Ó. Essa questão aí, ela trabalha com a representação e relação de números naturais, principalmente quando a gente trabalha com as operações. Então, vamos aqui relembrar um pouquinho sobre as operações antes da gente fazer ela. Quais são... Eu vou dar uma dica aqui básica. Quais são as 4 operações básicas da matemática? Adição, subtração, multiplicação e divisão. Isso. Adição, subtração, divisão e multiplicação. E se eu disser uma coisa para vocês? Vocês acreditam? Se eu disser para vocês que todas as operações só equivalem somente à adição. Vocês sabiam disso? Por quê? Não. Sabia não? Pois todas as operações equivalentes à adição, sabia? Por quê? Ó? A primeira operação a ser surgida foi a adição. Por quê? Porque quando eles tinham a noção de contar o número de animais que eles tinham, eles iam fazendo o quê? Somando, não era? Mais um. Isso, acrescentando, ou seja, a ideia de crescimento. Dessa forma, o que acontecia? A relação de soma, de crescimento, ia só se fortalecendo. Mas aí surgiu o ponto que eles tinham que se organizar para fazer a troca. Quando eles realizavam a troca, o que acontecia com os produtos deles? Tendia o quê? A diminuir, não era? Era. Isso. Se diminui, o que acontece? Ocorre a operação de quê? Subtração. Subtração. E é aí que vai surgir o próximo conjunto que a gente vai trabalhar, que é o conjunto dos números inteiros, que trabalha números positivos e números negativos. Então, para mim fazer a relação entre esses dois números, eu somo eles, faço o jogo de sinal e aí surge a subtração. Ó, viu aí como da adição surge uma outra operação? Aí vem quem agora? Depois tem uma adição, então implica dizer que o inverso da adição é a subtração, não é? Subtração. Isso. Onde para a gente adicionar, a gente vai ter a primeira parcela, segunda parcela, não é? Terceira, de acordo com a nossa soma. E aí, a soma dessas parcelas vai me gerar o quê? O resultado, não é? O resultado ou a soma. Sim. Logo em sequência, a subtração, os seus elementos são quem? Quem são os elementos da subtração? Não lembra? Minueno.
Subtraindo Subtraindo. e resto ou diferença. Isso, Resto- muito bem. Exatamente. Nós temos o minuendo, o subtraindo e a diferença. Por quê? Sempre que o minuendo se relacionar com o subtraindo, vai o quê? Tirar unidades, dezenas e centenas. Com isso, nós vamos ter uma relação de diferença, ou seja, é aquele valor que um tem de maior do que o outro. Consequentemente, depois da adição e subtração, nós vamos ter uma operação que ela surgiu também da relação de adição, que é a multiplicação. Alguém sabe me dizer por que a gente utiliza a multiplicação? Para adicionar. De certa forma, no conceito geral, a multiplicação ela serve para agrupar a adição. Por exemplo, nós temos aqui, vamos utilizar um exemplo básico. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Quantas vezes o número 2 se multiplicou? 4. 4 vezes, não vezes. foi? Então vamos pegar aí o fator em comum. No caso, como o 2 está se multiplicando, o 3 fator em vezes. comum é 2, não é? Se o 2 está se multiplicando 4 vezes, então vamos aí a pegar 2 multiplicado por 4, que dá quanto? 8. 8. Agora vamos Oito. somar lá anteriormente. 2 mais 2 mais 2 mais 2. Dá quanto? 6. 8, exatamente. Ou seja, se eu tenho o 2 somado com ele 4 vezes, eu tenho 8. E se eu fizer o agrupamento de 2 vezes 4, porque foi a quantidade de vezes que ele se repetiu, nós também vamos ter 8. Então, observe que para multiplicação existir, primeiro teve que existir quem? A adição. Não foi? Adição. Isso. Ou seja, E a multiplicação veio para facilitar. isso mesmo, veio para agrupar a quantidade de termos que a gente utiliza na soma. Então, aquela soma que a gente poderia fazer grande, que pegasse uma folha toda, a gente pode reduzir para um pedacinho de nada. Simples assim, ó. Por isso que a matemática ela é interessante você trabalhar, conhecer, porque ela tem muitos caminhos que vai facilitar o nosso entendimento, vai encurtar a nossa caminhada, entendeu? Então é muito interessante essa parte, assim. Fora que ela também está no nosso dia a dia constantemente, então isso aí é indiscutível. Então, no decorrer das aulas, a gente vai debatendo isso mais com calma, vamos aí entendendo melhor como a matemática funciona. E por fim, nós temos a divisão. Alguém sabe me dizer quem são os elementos da divisão? Eu esqueci todos. Esqueceu? Divisor, dividendo, quociente. E quem? Tá faltando um. Divisor, dividendo. Resto. Consciente. E resto, não é? Pronto. Agora aí, Divisor, dividendo. quem é o maior? É o divisor ou é o dividendo? O dividendo. Dividendo. O dividendo, exatamente. O dividendo tem que ser maior do que o divisor. E, consequentemente, vamos ter o resto, que vai ser aquele valorzinho que sobra. Aquele valorzinho que sobra, ele pode ser 0 ou pode ser maior que 0. Quando esse valorzinho que sobra for 0, implica dizer que nossa divisão ela é uma divisão exata. Agora, se nossa divisão sobrar um resto maior que 0, ou seja, 1, 5, 10, isso implica dizer que nossa divisão ela é uma divisão inexata. Aí quando Não é exato. isso, quando acontece que a divisão ela não é exata, o que a gente faz? Vamos utilizar a prova real, que consiste no quê? Lá no método da chave, nós temos que o dividendo se divide pelo divisor, vamos encontrar o quociente e vamos ter um resto. Então, nós podemos fazer o processo inverso. Se a gente pode ir, a gente pode voltar. Como é que a gente vai fazer isso aí? Primeiro, o quociente ele é um número que sempre multiplica pelo divisor para a gente encontrar o dividendo ou alguém próximo a ele, não é? Sendo assim, nós vamos pegar aí, ó, o quociente multiplica pelo divisor
E para encontrar o número que nós temos lá, que é o dividendo, a gente soma com o resto. Bora aqui, ó, fazer um exemplo para vocês entenderem melhor como funciona. Vamos fazer aqui, ó, 30 dividido por 6. Uma divisão simples. 30 dividido por 6. Vamos aqui procurar um número que multiplicado por 6 dê 30 ou próximo de 30. 5. 5 vezes 6, 30. Para chegar em 30, falta quanto? Nada, não é? 0 unidades. Então, implica dizer, ó, que minha divisão é uma divisão exata. Pronto. Exato. Agora, vamos aí fazer a prova real. Vamos aí, ó. Se eu sei que 5 vezes 6 é 30, somado com 0, continua sendo 30, não é? Então, nossa divisão está correta. Vamos agora utilizar um outro exemplo. Vamos pegar esse mesmo 30 aí e vamos dividir por 4. Qual agora o número que eu multiplicando por 4 dê 30 ou próximo? Bora? Estão muito na boada, não? 7. 7, isso. 7. 4 vezes 7 é 7, 28. Então, 28, preciso de quantas unidades para chegar em 30? 2. 2. 2. Então, esse 2 aí Dois. é porque o nosso resto, não é? Isso implica dizer, nossa divisão, ela ficou exata ou inexata? Inexato. Exata. Exato. Como é que eu posso Não, fazer? Beleza. E o que eu posso fazer agora para descobrir se ela está correta ou não está correta, minha divisão? Porque sobrou um resto 2 aí. Como é que eu sei que minha divisão está certa? A gente vai pegar o dividendo vezes 7, aí depois o resultado soma mais 2. Pronto. Então vamos aí pegar o nosso quociente, multiplicar pelo divisor e somar com o nosso resto. Ou seja, 7, que multiplica 4, 28. E 28 mais 2 é equivalente a quanto? 30, não é? 30. Então, nossa divisão aí, ela não é exata, porém nosso cálculozinho está correto. Então, implica dizer que nessa divisão nós temos 7 partes inteiras mais 2 unidades, ok? Pronto. Ok. Então, as operações estão entendidas. Ok. Vamos agora aqui a nossa atividade, que também vai utilizar todos esses conceitos aí que eu mostrei para vocês. Então vamos à questão de número 1, que diz assim: João deu 2 pulos em linha reta, cada um medindo 3 metros. Qual foi a distância que ele percorreu? 6 6. 6 metros. E aí, qual seria o raciocínio para a gente fazer essa questão? Multiplicando De cada vez. 3 vezes 2. 3. Mas por que eu vou multiplicar 2 vezes 3? Porque ele deu 2 pulos de 3 metros. Multiplicando dá 6. Ah, sim, muito bem. Então nós temos aí que sempre fazer a relação das informações que a gente tem no texto. Por quê? Ele deu 2 pulos em linha reta. E cada pulo mediu 3 metros, não é? Então, como 2 está se relacionando com 3, implica dizer que a gente pode somar, não pode fazer a relação da soma aí, onde eu tenho 3 se repetindo 2 vezes, então 3 mais 3, ou a gente pode considerar o 3 como o termo que está sendo isolado, porque está se repetindo, e multiplicar pela quantidade de vezes que ele se repetiu. Consequentemente, 3 vezes 2 vai equivaler a 6 metros. Muito boa questão, não é? Sim. Tá aí a resposta. Tem alguma dúvida? Então vamos lá. Questão de número 2. A qualquer dúvida, viu? Vocês podem perguntar. Não tenha vergonha, não. Nós estamos aqui para isso. Então, questão de número 2 diz assim: Gabriel está construindo um castelo de areia. Toda manhã, a altura do castelo aumenta 8 centímetros. Entretanto,
Durante a noite, o vento leva a areia e reduz a altura em 2 centímetros. Após 3 dias completos, qual será a altura do castelo? 24 centímetros. 24 centímetros. 24. 24. E aí, como é que eu vou descobrir esses 24 aí? 8 vezes 3. 8, mas onde é que tu achou Pega esse o 8, 10, rapaz? multiplica por 3, depois diminui. Mas onde foi que tu achou esse 8, rapaz? Como foi que tu Por achou causa ele? aqui. Hum, Porque 10 menos 2 é igual a 8. mas por que que eu vou subtrair 10 esse 2 desse 10 aí? Porque toda manhã o castelo aumentava 10 centímetros e de noite reduzia 2. Ah, sim, entendi. Então, nesse caso, porque ele aumentava 10 e à noite reduzia 2, então 10 menos 2 é igual a 8, né? É isso? Sim. Pronto. Sim. Aí agora, o que que eu faço com esse 8 aí agora? Soma 3 vezes. Soma 3 vezes, pode ser também. 8 vezes 8 com 8 dá 16, né? 16 com 8, 24. Mas o que que eu poderia também fazer? Utilizar a relação de multiplicação também, não posso? Multiplica. Porque, ó, são Sim. 3 dias completos. Se são 3 dias e acontece esse processo aí nesses 3 dias, então implica dizer que eu posso pegar meu 8 e multiplicar por 3, que também vamos encontrar 24, não é? Mas qual é a unidade que a gente está trabalhando aí? A unidade de medida qual é? Multiplicação. A unidade de medida qual é? Centímetro. Então, após 3 dias completos, a altura do castelo será de quantos centímetros? 10. 4 24. centímetros. 3 dias, pessoal. Então, bora aqui recapitular para quem não entendeu a questão. Como a questão fala que Gabriel constrói o castelo e toda manhã o castelo aumenta 10 centímetros, ou seja, por conta da areia que vai se jogando por cima do castelo, ele cresce 10 centímetros. Porém, à noite, ele diminui 2. Então, como nosso colega aí já falou, nós vamos pegar esse 10, subtrai 2 centímetros, nós vamos ter 8 centímetros de altura todo dia. Por quê? Ele cresce 10 e diminui 2. Isso acontecendo 3 dias seguidos. Com isso, vamos pegar esse 8, multiplica por 3 e vamos encontrar 24 centímetros. Alguma dúvida? Não. 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 Bem, Não. então tá aí, ó. A resposta tá ok, tudo Nenhuma. certinho. Então vamos para a próxima. Questão de número 3. Se um chocolate custa R$ 7, determine quantos reais sobram ao comprarmos a maior quantidade possível de chocolate com R$ 40. E aí, como é que a gente Sobra faz? 5 reais. 5 reais. 5 reais. E como é que a gente descobre que sobra esses 5 aí? Pega Porque se multiplicar divide 7 vezes 5 é igual a... para 7 dá 5, sobra 5. Só um minutinho, bem, peraí. R$ 7 um chocolate. Pronto, é porque falaram aqui no grupo aqui, eu tô só dando uma olhadinha. Vai lá, vamos voltando aqui. Então, como é que vocês descobriram aí que sobra 5? Eu dividi 40. Porque se multiplicar 7 vezes 5 é igual a 35, sobrando... Certo. Mas aí, Dá 5 para você sobrar chegar nessa... Pronto, Pegar no é um dos caminhos que a gente pode utilizar da multiplicação. Porém, o mais correto seria a gente trabalhar com a divisão, tá bom? Porque pela multiplicação a gente ia trabalhar com tentativa, pessoal. Vocês estão percebendo isso? Pela multiplicação vocês estariam tentando encontrar o valor, porque na matemática ela é exata. A gente não vai tentar nem adivinhar, a gente vai o quê? Obter valores específicos, valores exatos. Então, nesse caso aí, ó, nós vamos, o correto
assim, não que de vocês estejam erradas, mas a maneira mais específica para vocês fazerem é pegar esse 40 aí e dividir por 7. E utilizar o nosso conceito de divisão que eu mostrei para vocês lá da técnicazinha da chave. Vamos buscar um número que multiplicado por 7 dê 40 ou próximo. Nesse caso, vocês encontraram quanto? 5, não é? Sim. 5 vezes 7, 35. Para 35. chegarmos em 35, falta quantas unidades para chegarmos em 40? 5. 5 unidades. Então, o nosso resto da divisão é 5. Dessa forma, vai sobrar R$ 5 para a gente poder, ao comprar esses chocolates que custam R$ 7. Então, questão muito tranquila também, não é? Sim. Vamos lá. Sim. Então tá aí, ó, a resposta, como vocês utilizaram aí. Faltou bem aqui só um sinalzinho de multiplicação, mas dá certo. Então bora para a próxima. Questão de número 4. Diz assim: qual a soma de todos os números de 3 algarismos que podem ser formados com os algarismos 1, 5 e 6? E aí? 165, 6.501, 6.015, 516 e 561. Pronto, pera aí. Vamos com calma aí, para não causar tumulto. Então, o primeiro passo para a gente resolver essa questão, qual seria? Alguém se habilita? Formar todos os números com. Criar os números. Esses algarismos. Isso, ou seja, o nosso primeiro passo é listar todos os números possíveis com esses 3 algarismos aí, não é? Então, vamos aí, ó. Iniciando com 1, nós vamos ter 156, não é? Do menor para o maior. E vamos ter 165. Correto? Correto. Pronto, bora pro próximo. Correto, mano. Agora, utilizando o 5, nós vamos ter 516 e 561. Todo mundo encontrou esses números aí? Sim. Sim. Pronto. E agora, utilizando o número 6, nós vamos ter 615 e 651. Todo mundo encontrou? Sim. Pronto. E agora, somando todos esses números aí, utilizando unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena, nós encontramos que número? Que número é, pessoal, que a gente encontra? 2.664. 2.664. Isso mesmo, 2.664. Então, vamos aqui relembrar um pouquinho sobre essa ideia de números decimais. Ó. Como eu já falei para vocês lá no começo da aula, nosso sistema numérico é o sistema indo-arábico, ou seja, um sistema numérico de base 10. Por isso que ele recebe o nome de sistema decimal. Ele se comporta na relação entre classes e unidades. Essas classes, elas se subdividem, em ordens e classes. Essas ordens se subdividem em classes. Desculpa, bem, só um minutinho, pessoal. É que tem gente com problema em entrar aqui na sala. Então, recapitulando aqui. Nosso sistema é de base 10. Ele é subdividido em ordens e classes. As nossas ordens são unidade, dezena e centena. E nossas classes são as classes das unidades simples, as classes das unidades de milhar, a classe das unidades de milhão e assim por diante. Sempre que a gente relaciona essas classes aí, elas vão estar numeradas de primeira ordem até atendendo à ordem infinita, ou seja, a ordem n, enésima ordem. E essas ordens, elas são numeradas da direita para a esquerda. Então, em relação à classe das unidades simples, nós vamos ter primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem. A cada 3 ordens, a gente muda de classe.
Da classe das unidades simples, nós vamos ter quarta ordem, quinta ordem, sexta ordem. Ou seja, unidade, dezena, centena para as classes simples. Para as classes de milhares, nós vamos ter unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. E aí, com isso, a gente vai fazendo um agrupamento. A cada 10 unidades, nós temos uma dezena, e a cada 10 dezenas, nós temos uma centena. E a cada 100 centenas, nós temos... A cada 10 centenas, nós temos uma unidade de milhar, e assim por diante. Então, sempre que a gente for fazer essa relação de operações com números naturais inteiros, independentemente de qual seja o conjunto, devemos nos atentar a isso. Cada unidade sobre sua unidade específica, seja ela na multiplicação, na divisão e na subtração, porque devemos considerar sempre a ordem de grandeza. Então vamos aí à questão de número 5. Em uma sala de aula, cada aluno tem 3 canetas. Se o total de alunos é 23, qual o total de canetas nessa sala de aula? 69. 69. 69. 69. 69. E aí, como é que a gente faz ela? 23 vezes 3, que vai dar 69. Multiplicar. Mas por que eu vou ter que multiplicar? Porque 23 é o total de alunos, vezes 3, que é o total de canetas, que vai dar 69. Mas esse total de canetas está relacionado a quê? Cada Três uma. canetas estão se relacionando a quê? Cada aluno tem 3 Então, canetas. se eu tenho 3 canetas, se eu tenho 3 canetas a cada aluno, consequentemente, eu vou ter que multiplicar pelo total de alunos, que nesse caso é 23. Então, vocês têm que ter essa interpretação, pessoal. Observar essa ideia da explicação. Por quê? Nós estamos trabalhando a ideia da UBMAP. Ela é uma prova objetiva e subjetiva. Nossa primeira fase, nós temos só a opção de marcar gabarito. Então, mas para isso, vocês têm que ter o conhecimento para desenvolver a questão, encontrar a resposta e colocar no gabarito. Porém, a segunda fase, ela já é uma fase mais elaborada, onde você vai ter que desenvolver o seu cálculo, pois lá nós temos 3 níveis de questões, A, B e C, em uma única questão. Então, nesse aí, Pessoal, já tá acabando. toda letra A tá pertinho já. A letra A sempre é a mais fácil. Então, se você responder a letra A certo, consequentemente, você vai ter base para responder a letra B, e assim você consegue responder a letra C, porque é um somatório de conhecimento. Então, para que você consiga resolver uma questão simples dessa daqui, você já tem que se colocar em pensar do porquê você está fazendo isso e como você está fazendo determinada resolução. Pois, se você só chegar e disser é desse jeito e é porque é, e acabou, aí você não está mostrando qual foi o caminho que você utilizou. Estamos entendidos? Sim. Sim. Pronto. Sim. Pois vamos aqui para mais uma para a gente encerrar por hoje. Sim. Bora lá. Ok. Questão de número 6. Ok. Essa questão de número 6 teve uma galerinha que achou que ela estava errada, mas eu acho que foi só interpretação, não foi? Sim, eu também Encontraram o resultado Foi. dela? Conseguiram encontrar o Sim. resultado? Sim. Vamos aqui a leitura dela. Sim. Questão 6. 5 dados foram lançados e a soma dos pontos obtidos nas faces de cima foi 19. Em cada um desses dados, a soma dos pontos da face de cima com os pontos da face de baixo é sempre 7. Qual foi a soma dos pontos obtidos nas faces de baixo? Letra C, 16. 16. Mas como foi que descobriram esses 16? 16. 16. Como foi que descobriram? 16. Hã? Porque 7 vezes
5 é igual a 35. E diminuindo com 19, fica. Isso, esse raciocínio aí mesmo. Então, bora aqui observar como é a resolução dessa questão. Então, se são 5 dados e foram lançados, e a soma deles, sempre na face de cima, é 19, e os pontos da face de baixo é sempre 7, então nós temos que fazer uma relação com esses 3 conceitos aí. Então, vamos separar esse 19 aí, joga ele para o lado um pouquinho, e vamos trabalhar com a ideia dos 5 dados e a soma da face de baixo ser sempre 7. Como nosso colega aí falou, se a soma é 7 e são 5 dados, então a gente vai o quê? Multiplicar esse 5 por 7. Consequentemente, vamos encontrar 35. Porém, ele observou que lá no início da questão diz que a soma dos pontos de cima foi 19. Porém, a questão quer saber qual foi a soma dos pontos da face de baixo. Automaticamente, vamos pegar esses 35 da soma que a gente encontrou em relação a 7 e subtrair os 19. Logo, 35 menos 19 vai ser equivalente a 16. E aí, com isso, nós temos o resultado 16. da nossa questão de número 6. Alguma dúvida, pessoal? Não. 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 E aí, Não. gostaram da aula? Sim. Bom, então, Muito. então quinta-feira a gente está aí de novo, ok? No novo tempo, apesar dos castigos.